Olá, pessoal, bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Bom, vamos dar início, então, a mais uma apresentação da EFD Renf Responde. Nós estamos, do ano passado para cá, fazendo várias rodadas sobre essa nova obrigação. Entrou já um primeiro grupo, que era o grupo que faturou em 2016 acima de 78 milhões, e agora, a partir do dia 10 de janeiro, entra em cena o segundo grupo, com faturamento até 78 milhões, excluindo as empresas do Simples e as fundações, associações, entidades não governamentais, etc. As empresas públicas também ficaram para um segundo momento. Vou mostrar para vocês o cronograma direitinho. Sejam bem-vindos, então, a mais essa apresentação, a mais este evento online. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Freitas, trabalho na TOTVS há 13 anos e sou especialista no projeto SPED já desde que ele foi instituído lá atrás com a nota fiscal eletrônica. Esse é a grade que a gente vai ter hoje. Vou falar um pouquinho do conceito, do faseamento, o que é a transmissão desses eventos, DCTF Web, e vou deixar com vocês uns materiais disponíveis, os endereços. Então vamos começar falando um pouquinho de conceito. A EFD Renf surgiu para suprir uma necessidade do fisco de uma obrigação que demonstrasse todos os tributos federais, desde a sua retenção até o seu recolhimento. Ela vem substituir a DIRF, parte da DIRF, porque uma parte será substituída pelo E-Social, essa outra parte será substituída pela própria EFD Renf, e no quesito recolhimento, nós teremos a DCTF Web, que substitui aí não só a confissão da dívida, que era feita via GFIP, que é uma outra obrigação que tende a cair com essas três novas obrigações, o conjunto delas é Social, Renf e DCTF Web, e também a GPS, a GPS sendo substituída exclusivamente pela DCTF Web. Além disso, o conjunto de E-Social e EFD Renf vai permitir a substituição de outras obrigações ligadas à área de recursos humanos, ligadas à área do trabalho. O CAGED, a PPP, a RAIS, todas aquelas obrigações que são também de segurança e saúde do trabalhador, Então, tudo isso vai ser substituído aos poucos por este conjunto de obrigações, E-Social, Renf e DCTF Web. Para a EFD Renf, nós tivemos a publicação de algumas normas. Antes mesmo das normas serem publicadas, a EFD Renf já era uma obrigação acessória, e ela foi instituída através de instruções normativas publicadas pela Receita Federal, porque esta é uma obrigação de exclusividade da Receita Federal. É ela quem determina todas as regras para a EFD Renf. Então, nós tivemos lá no comecinho de 2017 a publicação da Instrução Normativa 1701, que instituiu a EFD Renf enquanto obrigação. Depois, a 1767, mais para o final de 2017, que trouxe algumas alterações, inclusive alterações do prazo de produção, no prazo que ela entraria em produção. E aí tivemos algumas outras INs. Então, tivemos a IN 1842, que criou aí um novo faseamento acompanhando o faseamento do E-Social. E, junto com esta IN, ainda teremos outras publicações, novas instruções normativas para substituir a IN 971. Isso está previsto desde final de 2016, ela ainda não foi publicada, mas será publicada em breve. Por quê? O que tem
na IN 971 não é referente à FDREINF e nem referente ao E-Social, né? Era referente às outras obrigações. Então, esta IN não atende a estas novas obrigações. Por isso, ela precisava ser reescrita. Isso já está sendo realizado pela própria Receita Federal e deve ser publicado ainda este ano. Além destas normas, tivemos aí a publicação de notas técnicas aderindo ao que já era realizado lá na NFE, na Nota Fiscal Eletrônica, que sempre que eu preciso de uma alteração pequena, uma alteração menor, eu publico nota técnica ao invés de publicar um grande layout. Além das notas técnicas, temos a publicação de notas orientativas, né? Servem para orientar o contribuinte a como realizar dentro da obrigação determinado procedimento. Quando ele tem algum benefício, alguma isenção, como aconteceu aí com a publicação de uma lei para os produtores rurais, ou quando é algum caso que a Receita não havia identificado lá no começo e precisou se criar uma alternativa dentro da obrigação. Então, isso tudo vem sempre através de notas orientativas. Deixa eu fazer uma correção na tela, porque vocês estão vendo uma tela invertida. Então, vamos lá. Paramos no layout, então a gente está na versão 1.4 do layout e de todas as outras documentações. Então, manual, regras, regras de validação, os resumos, todos estão na mesma versão, 1.4. A partir deste ano, teremos uma alteração na FDREINF. Nós chegaremos na versão 2.0, porque serão incluídos os tributos, os outros tributos federais. Neste momento, nós temos apenas a contribuição previdenciária dentro da FDREINF e também dentro do E-Social. A partir deste ano, teremos na versão 2.0 os outros tributos federais. A Receita ainda estava indecisa se ia incluir o imposto de renda retido na fonte, mais PIS, COFINS e CSLL, ou se ela ia incluir apenas o imposto de renda retido na fonte e em um outro momento PIS, COFINS e a CSLL. Talvez venham todos juntos nesta próxima versão 2.0. Estamos aguardando as definições, isso deve começar a partir de agora, a partir do mês de fevereiro, as definições, para que no próximo semestre, no segundo semestre de 2019, essa obrigação evolua para a versão 2.0 e sejam trazidos aí esses outros tributos. Não há prazo, temos uma previsão ali de final de agosto, começo de setembro, outubro, mas não é uma previsão oficial para esta versão entrar em produção. A ideia que a Receita tem é de colocar esta evolução do projeto ainda no segundo semestre, para que em janeiro de 2020, os próximos que entrarem, já entrarem também com o imposto de renda retido na fonte e o PCC, ok? Mas aguardem aí até o final deste semestre, teremos mais notícias sobre a evolução da FDREINF no 2.0, né, na versão 2.0. Quem são os obrigados a essa nova obrigação, né? Essa nova obrigação acessória. Todas as empresas que estão sujeitas, que fizeram a opção lá atrás pela CPRB, todas as empresas que têm retenção ou sofreram retenção de algum tributo federal, imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL, contribuição previdenciária, todos os prestadores e tomadores de serviço por cessão de mão de obra ou empreitada, todos os produtores rurais, pessoa jurídica e agroindústria que comercializem a sua produção com outras pessoas jurídicas. Ah, mas e se ela comercializar a sua produção com pessoa física? Está no E-Social.
não está na FD-Reinf. Ah, mas e se for uma pessoa física vendendo para uma pessoa jurídica ou comprando de uma pessoa jurídica? Também está no E-Social essa relação, não está aqui na FD-Reinf. E aí, um pouco fora deste cenário de prestadores de serviço, estão as associações desportivas de time que mantém um time de futebol profissional e, em contrapartida, as empresas que promovem eventos desportivos, e aí qualquer evento, para associações que possuem, que mantêm um time de futebol profissional. Por que essas figuras estão aqui na FD-Reinf? Porque elas devem muito para o INSS, para a Previdência Social, e não havia nenhuma obrigação nas quais elas se encaixavam antes. Então, a ideia de trazê-los para cá é obrigar estes contribuintes a demonstrar as suas receitas e os recolhimentos, as retenções e os recolhimentos de INSS, de contribuição previdenciária. A estrutura do arquivo é igual à do E-Social, então ela é modularizada, ela é feita por eventos, como também já era a nota fiscal eletrônica. Cada um dos eventos tem começo, meio e fim, então o contribuinte vai mandar os seus dados iniciais em um evento, as suas retenções de prestação ou de serviços tomados em eventos distintos, e ele não precisa seguir um atrás do outro, todos na mesma data. Cada evento pode ser enviado de forma independente. Os eventos de tabela podem ser enviados desde que obedeçam a ordem, né? Então eles têm que ser enviados primeiro e depois o contribuinte vai enviar os movimentos que ele possuiu. Se ele tem eventos, serviços tomados e não tem prestados, ele não precisa enviar os dois, ele vai enviar só os serviços tomados. O mesmo vale para os prestados, o mesmo vale só para quem trabalha com produção rural. Existe uma divisão nos eventos periódicos que é a hierarquia das informações. Então, essa hierarquia começa pela empresa, então eu vou enviar os dados da empresa, os dados do estabelecimento que pertence a essa empresa, os dados do prestador ou do tomador que pertencem a esse estabelecimento e as notas fiscais, né? Essa é a hierarquia utilizada para a transmissão dos eventos periódicos. Prazo. Os eventos de tabela, eles são sempre enviados no mês de janeiro, ou seja, no início da produção da empresa. E depois só serão remetidos se tivermos alteração dentro dos dados da empresa. Então, mudou o contato, mudou a desenvolvedora de software, eu tenho que enviar o evento de tabela, falando que eu tenho uma data final para aquilo que eu já havia enviado e enviar este evento com os novos dados, os dados que foram alterados. Já os eventos periódicos, eles são mensais, então eu devo enviar os eventos periódicos até o dia 15 do mês subsequente, do período que eu estou falando. Né? Então, fiz todas as minhas prestações dentro do mês de janeiro, quando é que eu vou enviar essa movimentação para a FD-Reinf? 15 de fevereiro, mês subsequente, sempre no dia 15. Cuidado com o prazo, porque se dia 15 for um dia não útil, for um sábado ou um domingo, ou for um feriado nacional, os eventos da FD-Reinf deverão ser antecipados. Durante o ano de 2018, muitos contribuintes tiveram problema com o prazo, porque deixaram para o último dia, né, deixaram para fazer toda a sua movimentação para o envio, para transmissões dos eventos no dia 15, e dia 15 era um sábado. Então, a Receita só recebeu até o dia 14, às 23 horas, 59 minutos, é aquilo que a gente já conhece. Ela não recebe depois, recebe, mas você já está em atraso. E se estiver já dentro
do período de transmissão da produção do recolhimento via DCTF Web, a DCTF Web já calcula tudo com juros, multa e correção, e isso por atraso, tá? Então, muito cuidado com a data de transmissão dos eventos. Pagamento da contribuição previdenciária continua no dia 20 do mês subsequente. Enviei a REINF no dia 15, vou enviar a DCTF Web no dia 15 e vou fazer o pagamento da contribuição previdenciária no dia 20. Tá? Tem 5 dias aí para fazer o pagamento total da contribuição previdenciária, já contando lá com a parte que foi via e-social. Esse é o limite para o pagamento. Quanto aos eventos não periódicos, vai de acordo com o que estiver estabelecido na legislação. Para as empresas que promoverem eventos desportivos para as associações de futebol profissional, o valor do INSS arrecadado nestes eventos, que é aquele montante de 5% do valor da receita, este deve ser enviado em até 2 dias úteis após o evento. Então, ele tem uma data diferenciada estabelecida na legislação. Por isso, ele é não periódico. Tudo bem? Ok. Esse é o desenho atual do E-Social e da EFD-REINF. Então, eu tenho lá uma empresa, ou seja, um CNPJ raiz, ela vai transmitir eventos para um servidor que vai recepcionar os dados da EFD-REINF, vai transmitir os eventos do E-Social para um servidor específico no E-Social e vai transmitir todas as transações de fundo de garantia para um servidor específico da GR-FGTS que ainda não está no ar. Tá? Então, a Caixa não disponibilizou ainda a GR-FGTS, mas a ideia aqui é que tudo isso seja transmitido, todos os valores de fundo de garantia, da retenção ao recolhimento, seja feito direto deste portal criado pela Caixa Econômica Federal. Estes servidores, eles farão comunicação direta com a DCTF Web. Então, com exceção da Caixa, da GR-FGTS, que tem um servidor específico, tanto o E-Social quanto a REINF vão transmitir as suas informações, as suas totalizações de valores para a DCTF Web. E a própria DCTF Web vai receber essas totalizações, vai consolidar esses valores e vai demonstrar para o contribuinte o quanto ele deve recolher de INSS, de contribuição previdenciária. Vai gerar a guia da contribuição previdenciária e permitir o pagamento pelo contribuinte. Neste primeiro momento, que a gente chama de primeira fase da EFD-REINF e do E-Social, apenas será emitida a guia da contribuição previdenciária. Na próxima fase, nós não sabemos ainda se teremos uma ou 2 fases após, serão geradas também, emitidas as guias do Imposto de Renda e do PIS/COFINS e da CSLL. Num futuro, quando todos os contribuintes já estiverem dentro desse processo, será possível emitir uma única guia para o pagamento de todos os tributos federais. Nesse momento, não temos ainda essas outras informações, mas assim que todos os tributos adentrarem no sistema, será possível emitir uma única guia para este pagamento. Ou, se o contribuinte quiser, ele pode emitir uma guia para cada tributo, ou pode emitir uma guia para cada tipo de recolhimento, né, para cada natureza de recolhimento. Aí fica a critério do contribuinte como é que ele vai gerenciar esse processo lá na DCTF Web. Vamos falar um pouquinho do faseamento. O faseamento da EFD-REINF, ele não existe. Na verdade, ele só acompanha o E-Social. Então, eu não tenho lá mês tal, eventos de tabela, no outro mês, eventos periódicos, no outro mês,
aliás, no outro mês eventos não periódicos e depois, na sequência, eventos periódicos. A IFD-REINF não foi subdividida desta forma. Então, o contribuinte, lógico, precisa enviar sempre que ele puder antecipar o envio dos eventos iniciais, principalmente para o grupo que está entrando agora, é uma solicitação da própria Receita. Por quê? Para quem está entrando, ela ainda não tem esses dados, ela não sabe quem são as empresas. Então, a partir do dia 10 de janeiro, já é possível enviar tanto o evento inicial, que é o R1000, quanto o evento de tabela, que é o R1070, é a tabela de processos administrativos judiciais. Os outros eventos, os eventos periódicos, vocês devem enviar até o dia 15 de fevereiro. É possível enviar antes? É possível antecipar esse envio. Porém, se vocês tiverem alguma movimentação, algum documento fiscal ou algum título que tenha entrado depois do envio de vocês, até o dia 15, vocês vão ter que retificar lá o período, né? Vão ter que retificar a IFD-REINF. Se vocês tiverem feito pagamento antecipado, vão ter que retificar a DCTF-Web. Então, é preciso gerenciar esse processo de transmissão para que vocês não tenham que sempre estar retificando o envio da REINF e da DCTF-Web. E o evento não periódico, sempre que ocorrer a movimentação, é que vocês vão transmitir. Para o segundo grupo, o início da transmissão é a partir de 10 de janeiro de 2019. Depois, em julho de 2019, vai ser o início das empresas do Simples Nacional e as demais entidades, né? Organizações não governamentais, associações, fundações, todas as empresas que não se enquadraram lá no primeiro grupo ou no segundo grupo deverão entrar em julho de 2019. Órgãos públicos de administração direta ou indireta. Essas empresas não têm previsão ainda para entrar. Deve sair alguma instrução normativa da Receita divulgando ainda esse ano a data que eles entram em produção. Ok? Para as empresas do segundo grupo, a DCTF-Web deverá iniciar em abril de 2019. Então, a partir de abril, da competência abril, com transmissão lá em 15 de maio, vocês deixam de utilizar a GPS e passam a utilizar a DCTF-Web. Precisa prestar muita atenção, porque é por competência. Então, em abril, que é para a competência de abril, vocês não vão mais pagar o valor da contribuição previdenciária via GPS, e sim via DCTF-Web. Abril de 2019, também está previsto a entrada em produção da GR-FGTS, mas esta data não está confirmada mais pela Caixa. Ela estava confirmada até novembro deste ano, né? Mas, por enquanto, a Caixa não confirmou se o sistema estará disponível para os contribuintes do segundo grupo. O fato é que, se o primeiro grupo não entrar até fevereiro deste ano, em abril, a gente não consegue colocar o segundo grupo. E depois os eventos de SST, do E-Social, lá em janeiro de 2020. Esses eventos entram para o primeiro grupo, agora esse ano, mas para o segundo grupo, janeiro de 2020 é a previsão. E aí um pouquinho da lógica de transmissão dos arquivos, né? Então você tem aqui todos os eventos da IFD-REINF, com uma única exceção, que é o evento R2070. Este evento foi descontinuado, ele está fora do layout da IFD-REINF e ele não voltará. No seu lugar, teremos novos eventos desenhados pela Receita, com a parceria das empresas piloto, né, com a contribuição das empresas piloto,
E são estes eventos que vão evoluir a EFD-REINF para a versão 2.0. Ainda não temos a disponibilização desses layouts, mas devemos ter notícias ainda nesse primeiro semestre. As empresas começarão a transmissão pelo e-social lá no dia 7, no comecinho do mês. Então, vão transmitir todos os valores da folha de pagamento e os pagamentos feitos à pessoa física. E aqui estou falando das MEIs, estou falando dos autônomos, dos estagiários, todos aqueles que têm algum tipo de vínculo empregatício, mas que não necessariamente, aliás, tenham vínculo empregatício, mas que sejam pessoas físicas, contratadas pela tomadora. Vão transmitir, através de eventos periódicos, não periódicos e tabelas, os valores da contribuição previdenciária que foi retida nessas operações, e tudo isso será consolidado lá nos eventos S5001, 5002, 5012. Por outro lado, lá no dia 15, mais para metade do mês, a EFD-REINF será transmitida pelo contribuinte com os pagamentos para pessoas jurídicas e retenção de todos os tributos federais, também subdivididos em eventos periódicos, não periódicos, tabelas de processos judiciais. Tudo isso será consolidado através dos Rs 5001, 5011, depois 5002 e 5012, e serão enviados para a DCTF Web. Essas consolidações permitirão a geração das guias de pagamento da contribuição previdenciária e, num futuro próximo, do imposto de renda retido na fonte e do PCC. Neste primeiro momento, apenas a contribuição previdenciária será gerada pela DCTF Web. E aqui algumas dúvidas que as empresas tiveram ao decorrer aqui do ano. As empresas inativas devem ou não transmitir? Devem. Elas devem transmitir tanto o e-social quanto a EFD-REINF, e aí vai funcionar assim. Na primeira competência em que não houver movimento, se for competência janeiro de 2019, por exemplo, ou se o contribuinte já não tinha movimento no outro ano, no ano anterior, ele vai transmitir agora em janeiro de 19 um evento R2099. Depois, em abril, quando entra a DCTF Web em produção para o segundo grupo, ele deverá transmitir mais um evento R2099, e aí todo ano, que se ele continuar sem movimento, ele vai transmitir todo ano na competência janeiro um evento R2099, ok? Isso para as empresas inativas. Para as empresas que não possuem sistema, foi desenvolvido um portal web, e aí são aquelas empresas pequenas ou que têm aí contabilidades menores, e neste portal é possível transmitir algumas informações da EFD-REINF. Né? Esse portal foi disponibilizado em outubro de 2018, e para acessar o portal, para que se tenha acesso às informações dentro desse portal, é necessário uma procuração eletrônica cadastrada lá no ECAC. Deixei aqui o link do ECAC para vocês. CNO. O CNO tornou-se obrigatório através da IN 1845 de 2018, e ele está substituindo o cadastro SEI, que era o cadastro nacional, o cadastro específico de INSS. Né? O CNO tem de diferença para o SEI o tal do responsável pela obra. Para o CNO, não me interessa quem é o responsável, me interessa se a obra está ativa ou inativa. Se ela está ativa, ela é obrigação do responsável informar no CNO. Se ela não existe mais, ele não precisa mais informar. No SEI, o que eu precisava? Eu precisava ter um responsável por cada obra. Então, eu tinha um SEI para cada responsável de uma mesma empresa, por exemplo. Agora, não mais. Agora, eu vou ter um CNO por obra.
Esse é o objetivo, é o motivo da troca. Esse cadastro é nacional, então a Receita vai ter a relação de todas as obras que estiverem ativas no país. Tá? Isso começou a valer agora, a partir do dia 21 de janeiro de 2019. Quem ainda não fez o cadastro do CNO, acesse lá o site, o portal da Receita, e faça o seu cadastro. Esse cadastro é feito via ECAC também. O R2070 é aquilo que eu falei, ele foi substituído, né, está sendo substituído, ele não existe mais, foi excluído da EFD Reinf. Ele era o evento que efetivamente substituiria a DIRF, mas serão criados novos eventos para essa substituição. Isso vai elevar aí a EFD Reinf para a versão 2.0. Agora, no final do ano, foi criado também um web service de consulta para a EFD Reinf. Nesse web service, é possível que o contribuinte verifique os números de recibos e protocolos recebidos dos eventos totalizadores. Então, aqueles casos do primeiro grupo deve diminuir bastante, que são os casos em que o contribuinte perdia o número do recibo ou não vinha, né, nos eventos totalizadores o número de recibo, ou ele tinha algum problema sistêmico e esse número não era gravado. Agora será possível consultar essa informação através do portal Web Service. Tá? É o Web Service de consulta, está disponível também lá no ECAC. Penalidades. A gente fala pouco de penalidades, mas elas existem, não estão vigorando ainda. A Receita sempre dá um tempo para o contribuinte se adaptar às novas obrigações, mas se a gente olhar na norma, se nós olharmos nas INs, ela está em vigor. Tá? Pode não ser autuado o contribuinte, mas ela está em vigor. Então, vou deixar para vocês aqui também os valores. E aí vamos falar um pouquinho de DCTF Web? A DCTF Web vai trazer o recolhimento da contribuição previdenciária através das obrigações acessórias E-Social e EFD Reinf. Então, o que ela vai fazer? Ela vai recepcionar essas informações já totalizadas pelos eventos S5001 ou R5001, vai somar tudo isso e vai ser levado para a DCTF Web, que vai gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária. Qual é o fluxo dessas informações? O contribuinte envia a declaração lá do E-Social via EFD Reinf, de acordo com as suas datas, faz o fechamento, então, do seu período através dessas obrigações. Depois, ele acessa a DCTF Web manualmente lá na internet, lá via portal ECAC, escolhe a declaração que ele vai transmitir, ele faz uma edição dessa declaração. O que seria essa edição? É possível vincular o valor de licença maternidade ou de algum crédito que o contribuinte tenha, seja ele proveniente de processo ou não, ele vai vincular na natureza de retenção, na natureza de recolhimento que ele achar melhor. Não é mais obrigatório que as informações, os créditos trabalhistas, que são provenientes de legislação, sejam vinculados apenas nos débitos trabalhistas. O contribuinte pode escolher onde ele quer vincular esse saldo, esse crédito. Depois que ele fez esses ajustes na DCTF Web, ele vai transmitir essa declaração, vai transmitir a DCTF Web. Qual é o prazo de transmissão? Todo dia 15. Então, fez o fechamento da EFD Reinf, sai do portal, entra na DCTF Web, faz o ajuste, escolhe a declaração, faz o ajuste e já transmite o arquivo. Se perder o prazo, se for transmitido um dia depois, a guia já é gerada com correção, juros e multas. Transmitiu a declaração, é só emitir a guia para o pagamento. E aí o contribuinte tem até o dia 20 do mês para transmitir
para emitir a guia e fazer o recolhimento da contribuição previdenciária. E aqui está a carinha da DCTF Web. Para quem não conhece, é possível que vocês visualizem todas as informações cadastrais, de onde ela tira essas opções, esses dados, do próprio E-Social, da própria FD-Reinf. Créditos vinculáveis, todos os créditos que possam ser vinculados em algum débito vão estar disponíveis também em aba própria. Aplicar a vinculação se você quiser que isso seja feito automático, pela própria DCTF Web ela faz, senão você pode ir lá fazer manual. Esses dados que estão aqui embaixo de serviços, é tudo que pode ser vinculado. Esse lapisinho que está aqui com saldo 00 são créditos que você pode editar e vincular nestes códigos de receita, nessas naturezas de recolhimento, que é como a Receita tem chamado agora os códigos de receita, que não serão mais utilizados nas guias de pagamento da contribuição previdenciária. Ainda é possível gerar relatórios, então tem relatórios de débito, tem relatórios de crédito, não tem como fazer isso por prestador e por tomador na DCTF Web. É uma melhoria solicitada pelas empresas piloto, mas ainda não disponibilizada pela Receita Federal. Então aqui é possível ver um pouco, é possível abrir cada natureza de recolhimento, e aí fica demonstrado aqui os valores avulsos, mas eu não consigo fazer isso por prestador de serviço, nem por tomador. Aqui os relatórios, então eu tenho aqui crédito por documento, resumo de débitos, resumo de créditos. A DCTF Web também não emite recibo por prestação de serviço ou por tomador. Então, aquele artigo que diz que é obrigado o tomador a enviar um recibo de pagamento para o prestador, não é possível fazer isso através da DCTF Web. Duas coisas vão acontecer. É possível que aconteça. Ou haverá uma melhoria na DCTF Web para permitir a visualização e a impressão de relatório por prestador ou tomador, ou então a IN deve sair antes, retirando essa obrigatoriedade, porque a Receita não entende mais que esse recibo é uma obrigatoriedade do tomador. Então, uma das duas coisas deve acontecer aí num futuro bem próximo. E aí vem aqui a relação de declarações, né? As que já estão ajustadas, as que não estão ajustadas ainda, o contribuinte pode ajustar em qualquer momento. A DCTF Web é retificável, então é possível que mesmo depois de transmitido e pago a guia, vocês retifiquem a obrigação, porque ela entra num quadro de obrigações, e se retificada, é possível emitir uma nova guia com o saldo restante a pagar, com a diferença a pagar, caso exista. Leiam o manual da DCTF Web, que está disponibilizado lá no portal da Receita Federal. Aqui só para a gente mostrar para vocês onde ficam os nossos documentos, né, os documentos da consultoria. Então, no repositório TDN, os documentos são públicos, tudo que a gente tem apresenta de Reinf Responde, de E-Social Responde, os materiais ficam disponibilizados aqui por linha de produto. É possível chegar também no espaço fiscal e acessar esses documentos. Então, vocês viram que tem um novo espaço fiscal, tem uma nova parte fiscal, lá um site fiscal na TOTUS. É possível acessar também pelo chatbot. Enfim, agora vocês têm vários caminhos, não só para fazer as inscrições para os eventos, como para acessar toda a documentação. Eu vou deixar vocês agora com o produto, com a linha de produto Proteus. Eles vão mostrar as melhorias, o que fizeram para trazer ao cliente, né, a forma com a qual ele vai transmitir esses eventos da FD-Reinf. Continuo com vocês aqui no chat. Podem mandar as perguntas de conceito e eu vou respondendo. E
O que vocês tiverem aí de dúvidas conceituais, que a gente não conseguir responder agora, a gente publica depois a resposta, assim que tivermos a resposta efetiva, ok? Muito obrigada pela participação de todos. Fiquem agora com o produto Proteus. Bom dia a todos. Meu nome é Caio Martins. Atuo na área de produto Proteus, participando das alterações do REINF desde o início do projeto. E hoje representando aqui o módulo de livros fiscais, né? E a gente vai demonstrar as alterações ali no operacional, né? No dia a dia, no que muda no documento e o que dá para se fazer ali. E no final também a extração dos dados para o TAF, que é hoje a centralização para a obrigação da TOTUS, e também as melhorias recentes que a gente tem feito nessa extração e nessa integração como um todo, para facilitar a extração, tá bom? Facilitar essa integração. Está aqui comigo também a Karen, ela é do módulo financeiro, representa o módulo financeiro, também vai demonstrar ali as alterações que ocorreram e que necessitam ser ali realizadas nos títulos avulsos. Ela vai explicar isso um pouco melhor. De início, eu estou aqui demonstrando para vocês nosso documento, tá? É a página centralizadora do Proteus com as informações sobre o REINF. Então, a gente tem aqui desde o link para as legislações, os pacotes que foram disponibilizados lá no início, tá? De dicionário, inclusive, que são muito importantes. Também os links para os eventos, a gente tem também os manuais, principais dúvidas, e aqui uma base de conhecimento, né, detalhes aí de procedimentos relacionados ao REINF, tá bom? Essa página ela é de muita importância, tem alguns how-tos também, são pequenos vídeos ali demonstrando alguns procedimentos, tá? Então é bastante interessante que vocês acessem, quem ainda não acessou, quem não tem oportunidade, que acesse e avalie o material, tá bom? Até se puder dar um feedback para nós do material, é interessante, a gente pode melhorar. De início, tá? Eu vou aqui colocar aqui uma apresentação para a gente só ter os tópicos do que foi de alteração ali no operacional, tá? E aí a gente, na sequência, demonstra no RP, no Proteus. Então, os tópicos aí para a gente ficar bem atento. De início, a gente tem um complemento da empresa, tá? Ele é um cadastro, como o nome já diz, com algumas informações ali da filial da empresa que nós não tínhamos onde configurar, né? Então, exemplo, tá? O código da obra. Existem algumas empresas que ao configurar o Proteus, né? Principalmente empresas de construção civil, que eles abrem uma filial no Proteus para cada obra, né? Esse é um exemplo. Então, nesse cenário, ele consegue informar uma vez só. Ele vai lá no complemento da filial e coloca o código da obra. E aí, informações sobre a obra, né? O tipo dela, inclusive. A associação desportiva, mesma situação, quando eu tenho que indicar que essa minha filial, né, que essa empresa é uma associação desportiva. E aqui também pertence ao PAA, que é um programa de aquisição de alimentos, né, um programa de benefícios aí do fisco. Tá? Esse cadastro, está aqui o nome, né, FISA 137, e ele foi criado para o REINF, tá? E também é utilizado no E-Social. Processo referenciado, ele já existia na realidade, o que foi aqui foi a atualização desse cadastro. Ele já era utilizado no FD, ICMS e IPI e também no contribuições. Tá? É evidente que o propósito até então era informar ali processos relacionados ao ICMS, ou IPI, a PIS ou a COFINS. Tá? Agora, também a gente consegue colocar os processos relacionados ao INSS. É importante destacar que foi necessário incluir o código do tributo, porque até então a informação só ia para os FDs, ICMS, IPI e contribuições, e nos dois casos a gente repetia todos os processos nos dois FDs. Agora, para o REINF, né, é bem diferente. O propósito aqui não é mandar a nota da mesma forma, né? Então, aqui a gente envia só o que é relativo à contribuição previdenciária. Então, foi criado o código do tributo, é necessário informar ali de qual tributo aquele item do processo se referencia, e também esse detalhe de que agora o processo ele é dividido em itens, né, que até então o processo era uma informação mais simplificada, e agora eu tenho que desmembrar ele ali nos itens do processo, tá? Seja ele administrativo ou jurídico.
complemento do documento é onde a gente informa esse processo referenciado no documento fiscal. Tá? Vale lembrar que depois a Karen vai demonstrar, quando eu tenho um título avulso, isso é em outro formato, é outro lugar que a gente informa esse processo. Mas quando eu tenho um documento fiscal, uma nota, eu tenho que informar isso nos complementos fiscais, lá no módulo fiscal. Tá? Não existe hoje uma forma automática ainda pelo Proteus. Tá? Então, quando você tem uma situação específica e que tem um processo jurídico, alguma questão nesse sentido, você tem a opção de informar manualmente, ou existe um ponto de entrada onde você consegue desenvolver, a sua área de TI consegue desenvolver ali uma regra específica ali da empresa, né? Sempre que você tem alguma situação que você tem que informar esse processo. Os registros, né, os eventos R2010 e 2020, que são serviço tomado e prestado, a gente tem aqui exemplos de cálculo, tá? Mas na verdade nada mudou, tá? Então a gente continua tendo ali o cálculo da contribuição previdenciária, que é demonstrada no Proteus como INSS, né? Continua tendo opção de dedução, continua tendo esse abatimento, você consegue informar lá no item, não é? Continua tendo toda a regra de cálculo do operacional ali da nota, tá? Isso não foi alterado. Aqui um exemplo, tá? Que eu tenho quando a retenção deixou de ser efetuada, né? Então, eu necessito, além de informar o processo, também neste campo onde eu faço o vínculo do processo, existe um lugar onde eu posso informar o valor que não foi recolhido ou que não será recolhido, tá? Isso também é necessário fazer manualmente ou da mesma forma que a inclusão do processo via o ponto de entrada. Aqui um detalhe do cálculo, tá? Do operacional que a gente alterou, tá? Na verdade, a gente criou uma opção nova. Nós sempre tivemos a opção de aposentadoria especial calculada no item do documento. Então, exemplo, eu tenho um serviço que tem periculosidade, que tem uma aposentadoria especial de 25 anos. Então, era possível criar um produto no Proteus para isso, tá? E neste produto, eu tinha que indicar a alíquota especial e também agora é possível indicar quão especial, se é de 15, 20 ou 25 anos, tá? E com isso ele acrescia ali o valor, essa alíquota e consequentemente o valor do INSS. Agora, o que a gente criou de novidade? Existe a possibilidade de no mesmo item eu ter mais de um tipo de aposentadoria especial. Isso foi criado porque primeiramente o layout do REINF já permite, né, ele aceita, ele entende esse cálculo. E por isso, né, a gente teve que criar. Qual situação isso se encaixa? Entendemos algumas, exemplo, eu tenho qualquer tipo de serviço, tá, que é medido em contrato, tá, exemplo, e tem diversas atividades ali dentro. Então eu tenho N atividades, algumas com periculosidade, que exigem uma aposentadoria especial, outras não. O controle disso nas empresas, a gente sabe que não é tão simples, né, de controlar atividade por atividade e fazer uma retenção coerente com isso, tá? A gente sabe que a realidade das empresas nem sempre tem este controle, mas o Proteus ele permite, tá? Então, caso se tenha esse controle, tá? Desde o contrato, por exemplo, ou de um controle de obras e projetos, você tem ali quanto em valor representa do que você faturou de uma aposentadoria normal, ou 15, 20 ou 25 anos, você consegue identificar isso também lá no item do documento. Eu vou demonstrar no Proteus como é que a gente faz isso. E também existe o evento 2050, onde se demonstra a comercialização do produtor rural. Tá? Neste caso do REINF, a gente está falando quando um produtor rural comercializa a fazenda, tá bom? E aí, também é um detalhe que foi alterado do procedimento convencional, que a gente tinha antes do REINF, o valor da contribuição para o fundo rural, né, o que a gente sempre chamou de fundo rural, era calculado no Proteus de uma forma única, né, então, como se fosse um tributo. E a partir de agora, a gente tem a necessidade de quebrar esse valor como 3 tributos, que na verdade é o que sempre foi, né, que é a contribuição previdenciária, INSS, o GEORAT e o SENAR. Tá? São 3 tributos na realidade, que compõem esse fundo.
A gente tem aqui a documentação, também vou entrar nela já já para a gente ver como é que ficou, mas resumidamente, o INSS tem que ser configurado da forma que o INSS já é, só a alíquota dele vai ficar bem menor, teria que ter ali uma natureza, uma configuração para isso. O Senar, também já existia uma forma de calcular o Senar separadamente, tá? Porque tinha umas situações específicas que era só o Senar. Então, existe um campo lá no TES, a gente vai demonstrar, para calcular o Senar separadamente. E também o Gilhat. O Gilhat, ele são as mesmas configurações que antes nós chamávamos de fundo rural, tá? Ele demonstra como Gilhat, é Gilhat, tá? Ele vai para o REINF como Gilhat, mas a gente aproveitou as mesmas configurações de parâmetro e tudo mais para o cálculo do Gilhat. A gente vai entrar no contexto também e ver como é que ficou. A CPRB também já existia. É o cálculo no documento, tá? O que aqui só houve uma restrição, porque nós tínhamos mais de um formato de cálculo, tá? E agora o que a gente indica é a utilização do cálculo por documento, tá? A gente indica dessa forma porque é a forma mais detalhada, primeiramente, a forma mais justificável, caso você seja auditado, e também, conforme a evolução dos produtos, tá? É a forma que vai persistir, que vai continuar. Por hora, independente da forma que você utilize, ao fazer a extração para o TAF, esse registro ele vai ser integrado e vai gerar o REINF, tá? Mas a orientação é que se faça no documento. A gente também vai ver um exemplo aqui. Detalhe importante é que a CPRB até então era apresentada ao fisco no FD Contribuições. Por isso, a rotina do Proteus, que faz a apuração da CPRB, ainda é a rotina de apuração da FD Contribuições, tá? Então, a rotina de apuração da FD Contribuições apura PIS, COFINS e CPRB. Tá? A diferença aqui é que, ao extrair para o TAF, ela envia a CPRB já apurada para a transmissão do TAF no 2060, tá bom? Por um período de tempo, isso foi sendo aos poucos, né? Conforme as pessoas vão aderindo ao REINF, vão entrando no REINF, elas vão parando de apresentar no FD Contribuições. Por isso ainda é enviado no mesmo formato, tá? E aí futuramente talvez haja alguma mudança ou não, mas no momento ainda é apurado no FD Contribuições, enviado para o TAF, e aí o cliente decide, né? Decide não, na verdade, ele se enquadra, ou ele gera pelo Contribuições ou pelo REINF, tá bom? Cadastro Nacional de Obras é uma centralização, é um cadastro que também nós já tínhamos. Nós apenas aqui estamos demonstrando que é este cadastro que deve ser vinculado, seja no complemento da empresa, tá? Ou no documento, caso você não tenha especificamente uma filial para isso. E aí, nesse caso, você pode vincular no documento fiscal, entrada ou saída, ou num título avulso. Tá? E aí a gente vai demonstrar também onde a gente faz isso. A gente começa a entrar dentro do faturamento ali em algumas informações adicionais, tá? Como o repasse, né? No item, no pedido, na hora de fazer a nota de saída, a gente tem também que indicar o tipo do repasse, tá? Caso seja um repasse a uma associação esportiva, tá bom? Também é um detalhe, tá? Mas é que a gente tem que indicar quando há uma nota para registrar esse repasse, para que assim seja demonstrado também no REINF ao fazer a extração, tá? Um outro detalhe também é que existe uma configuração, além da sua filial, se ela participa do programa PAA, também existe isso no complemento do cliente, tá? Você também pode demonstrar quando ele é ou não participante do PAA. Essa informação ela é demonstrada no e-social, tá bom? E a gente começa a entrar no financeiro. A partir daqui, eu vou passar a palavra para a Karen, que vai saber explicar muito melhor ali a parte do financeiro, tá bom? E na sequência eu volto para mostrar o extrator, legal? E as alterações que a gente tem feito recentemente. Agradeço a todos, até já. Bom dia, meu nome é Karen, eu sou do módulo do financeiro. Eu vou falar um pouquinho das implementações que nós realizamos no nosso módulo para atender o REINF, né? Essas alterações já foram feitas no ano passado, estão inclusive disponíveis no release da 12.17 de outubro, tá? Mas o primeiro pacote que soltamos avulso já foi em maio, tá ok? Então, falando sobre
os novos cadastros que criamos para atender o REINF, temos o complemento do imposto, tá? Esse complemento serve para você configurar ações que serão realizadas em cima do cálculo do imposto, em específico do INSS, para essa primeira fase, tá bom? Nesse ano irá entrar, como a Luciana falou, a segunda fase do REINF, que nós teremos a informação de imposto de renda, de PIS, COFINS e CSL. Então, depois nós também estaremos disponibilizando esse complemento também para esses outros impostos, mas inicialmente seria somente para o INSS para atender a primeira fase do REINF da família 20 mil, tá? Então, assim, além desse complemento do imposto, nós temos também o complemento do título. No cadastro do título, lá em ações relacionadas, nós temos uma opção complemento do título, onde nós iremos informar o tipo de repasse, caso seja um repasse para uma associação desportiva, o tipo de serviço, caso seja tenha uma retenção de INSS em cima de algum serviço, tá bom? Essas informações seriam obrigatórias, no caso, para que seja enviado para o REINF, tá bom? E no caso, é somente para título avulso. Como o Caio falou, no caso de nota, quando eu tenho um título oriundo de nota, as informações de tipo de serviço, de aposentadoria, de processo judicial, estarão todos no complemento lá da nota, tá? Para o título avulso, para que esse título seja enviado ao REINF, é necessário, aí sim, entrar lá no complemento do título e informar o tipo de serviço ou o tipo de repasse e até mesmo os complementos relacionados ao impostos, tá? Social, aposentadoria, suplemento de gasto com material, alimentação e transporte, que está na lei do INSS. Além disso, nós, desde o ano passado, nós viemos trabalhando, publicando no TDN, como sanear as informações que já existentes na base, né? Então, já desde daquela época que estava entrando o REINF, já pedimos para os clientes cadastrarem os seus fornecedores, os seus clientes com as informações todas completas, como endereço, país, são informações que são obrigatórias para a integração com o TAF. Então, aqui a gente também tem um linkzinho relacionado ao saneamento das informações. E também depois a gente também vai demonstrar um pouquinho na prática, que é mais fácil, né, para a gente visualizar, mas também a gente vai falar um pouquinho sobre o TAF, de como é realizada essa integração do extrator fiscal, que hoje é fiscal e financeira, tudo junto, né, para o TAF. E no TAF, como realizar essa apuração dessas informações que nós pegamos da nota, das informações que pegamos do título e enviamos para o REINF. Tá? A entrega do TAF hoje ela já está completa em relação à primeira fase do REINF, onde temos todos esses eventos que são enviados e recebidos. O TAF, só para vocês entenderem, ele seria mais um consolidador das informações. Então, nós enviamos as informações analiticamente, ou seja, enviamos título a título, enviamos nota a nota, e o TAF, através da rotina de apurações, ele vai pegar essas informações e juntar num bloco para que seja gerado o XML a partir disso, para que seja entregue para o REINF, utilizando o monitor de transmissão através do TSS. Em falando de TSS, para a utilização do REINF é necessário que a versão do TSS seja superior a 3.0. Bom, então, vou passar primeiro aqui para o Caio. O Caio vai fazer a demonstração na parte fiscal e depois, em seguida, estarei demonstrando na parte financeira e TAF. Olá, pessoal, estou aqui de volta. É o Caio novamente. Bom, vamos entrar aqui na prática. Como falei, a gente tem aqui alguns documentos, né? Aqui embaixo
as bases de conhecimento. Aqui um boletim, um documento bastante extenso sobre o extrator e tudo que há nele, tá? Então tem várias abas aqui, ficar atento. Todas as documentações relativas ao extrator. E o que a gente comentou, né? As informações pontuais, né? De como é que é o cadastro do complemento da empresa, como é o cadastro do processo referenciado, como é a utilização e o cálculo da aposentadoria especial. Tá? A gente tem aqui os exemplos de cálculo e tudo mais. Isso é legal demonstrar aqui antes da gente entrar no Proteus. Mas deixa eu entrar para a gente iniciar. Só um instante, por gentileza. Eu vou iniciar demonstrando onde a gente faz o vínculo do código do ISS, que já está vinculado lá no produto, né, que você utiliza para o cálculo do ISS, no código do tipo de serviço, que é a lista criada no REINF, tá bom? Esse cadastro já existia, por isso no menu ele está em SPED, tá? Cadastros, apresentações SPED, porque ele sempre foi um cadastro utilizado no FD, seja ele qual for, e agora no FD REINF também. Relacionamento de código de serviço é onde a gente faz o vínculo do código que você utiliza na sua prefeitura com o código, ou seja, o código que está lá no B1 ou na BZ, com o código da lei complementar e também com o código, com o tipo de serviço do REINF, tá? Então aqui, essa lógica do que eu estou dizendo, ela pode ser invertida nesses dois primeiros casos, tá? O cliente, ele consegue ter um documento sobre como ele alterar a lógica nesse aspecto. Entendo que o mais fácil é do jeito que eu estou dizendo, tá? Do que é o código da lei complementar e o que é o código do município. E o que é importante aqui para nós, o tipo do serviço do REINF. Tá? A gente tem uma lista aqui com os tipos válidos do REINF. Esse vínculo é feito direto aqui pelo código, para que não seja necessário ir produto a produto informando esse código do REINF. Tá? Então tem esse depara. Pois bem, uma vez tendo essa configuração sendo realizada, o operacional, como eu falei, não muda muito. Então, vou primeiro mostrar aqui um serviço tomado. No compras. Tá? Só uma informação enquanto isso aqui, fez no chat, tá? Continue postando. O que a gente não conseguir responder agora, enquanto a gente está apresentando, a gente responde no final e vai ser postado também junto com o vídeo, tá? Então isso acontece em todos os eventos e mais uma vez acontecerá. Aqui eu tenho o documento que eu emiti esse período, tá? De janeiro, que é onde a gente vai fazer o teste. E a gente pode até emitir outro se for o caso, para a gente ver na prática. Aqui não mudou nada, tá? Eu tenho um fornecedor, tenho uma configuração lá de recolhimento de INSS que já sempre existiu. Tenho aqui um produto também configurado para calcular o INSS. Tenho um texto de serviço normal. Tem uma natureza aqui com o cálculo do INSS. O que ele fez foi calcular o INSS, tá bom? Nada além disso. Não há nada de alteração nesse documento. É só um documento de serviço tomado, onde vai haver retenção de INSS. Para informação, vou até fazer um exemplo aqui. Apenas para demonstração, vou aqui apresentar onde a gente informa a aposentadoria especial, caso necessário. Como eu disse, a gente tem mais de um formato. Tem um formato que sempre existiu, onde eu teria um produto específico de aposentadoria especial. Então, esse produto seria um produto há 25 anos. Tá? Neste cenário,
eu já vou ter informado lá no produto qual que é a alíquota adicional, já vou ter identificado ela quanto a se é 15, 20 ou 25 anos. E por isso, não vai ser necessário fazer nada de diferente ao entrar com o documento. É só entrar com o documento calculando o INSS. Ele já vai calcular com o adicional. Aqui ele calculou o INSS, ok? Mas, o formato novo, a gente tem esse novo item aqui, que é a aposentadoria especial. Tá? Ele é um item novo no menu aqui, na hora de entrar com o documento. E inicialmente pode ser feito manualmente, tá? Mas aí, dependendo da sua operação, isso poderia ser de outra forma. Se tivesse algum controle, mas aí eu admito que na compra é um pouquinho mais complexo até. Teria que ter um controle das atividades dentro desse serviço no seu sistema, né? E aí, a partir disso, gatilhar alguma coisa aqui. Tá? Aqui, quando você informa quanto destes R$ 1.000, tá? Tem que ser classificado como aposentadoria a 15, 20 ou 25 anos, ele vai aplicar esse adicional aqui, tá? Então, eu poderia misturar esses valores, tá? Eu poderia ter valores misturados e dar esse ok. Vai ser um pouco difícil a gente conferir, porque o cálculo aqui é o seguinte, eu tenho 4 alíquotas, né? Eu tenho a alíquota de 11, convencional, que será aplicada nos R$ 1.000, e o adicional, ele vai sendo aplicado conforme a 15, 20 ou 25 anos. Exemplo, 25 anos eu tenho um adicional de 2%, 20 anos eu tenho um adicional de 3% e 15 anos um adicional de 4%. Então, neste exemplo aqui, ele aplicaria 4% sobre 10, 3% sobre 100 e 2% sobre 500 e somaria isso tudo aos 110. Tá? Então, é um pouquinho mais difícil de conferir. Mas a lógica é essa, tá? Até vou deixar assim para ficar o entendimento, veja. Ele fez um cálculo aqui que ficou um pouquinho difícil de conferir. Teria que pegar o Excel aqui, porque eu sou muito ruim para conta de cabeça. Se a gente fizer algo mais simples assim, ele vai ajustando, tá? Então, aqui eu vou cancelar, eu não vou gerar esse documento, tá? É só para demonstrar o cálculo mesmo. Eu tenho um desse já feito na saída. Vou fechar aqui. Esse foi o exemplo de serviço tomado, tá? Serviço prestado, mesma coisa. O que a gente tem aqui? Vou demonstrar primeiro no pedido, depois eu mostro o documento. Estou entrando aqui no pedido só para a gente ver o que tem lá de novidade. Aqui uma assistência técnica convencional, nada mudou. Uma terça calculando o ISS. E um cliente configurado aqui também para retenção. Quando eu vou em planilha, percebem que tem um cálculo aqui diferente que não bate. Que ele tem mais de uma alíquota, tá? Então, por quê? A gente tem aqui uma aposentadoria especial de 500, tá? Neste exemplo aqui, ele vai aplicar 4% em 500, vai dar R$ 20, vai somar 110, 130, tá? Por isso, 130 aqui. Os demais tributos só estavam aqui configurados, tá? Nem configurei com as alíquotas corretas, mas é só para totalmente correto, mas é só para entendimento, tá? O INSS aqui, ele foi calculado dessa forma diferente. O que também posso citar aqui no pedido de alteração? A indicação do tipo do repasse. Aqui a gente tem alguns abatimentos que poderiam ter sido informados também, tá? Ele iria aplicar lá no valor.
E a gente tem aqui o tipo do repasse. Opa, eu estou como visualizar, eu não vou conseguir mexer. Deixa eu entrar como alterar. A gente tem aqui os tipos de repasse que o REINF compreende. Patrocínio, licenciamento de marcas, publicidade, propaganda e transmissão do espetáculo. Tá? Então, seria a indicação simples aqui de algum deles e isso seria identificado dessa forma lá no REINF. Um outro detalhe aqui do pedido é esse código do CNO, que poderia ser informado também, tá? Lá no compras ele está num campo lá no item, tá? Eu acabei não mostrando, mas ele também tem lá um campo onde eu posso informar esse código do CNO. Ele nada mais faz aqui do que vincular um cadastro de obras, tá? Então você teria aqui que indicar o tipo CNO. Aqui. Eu tenho também um caso aqui de atividade rural. Tá? Atividade rural é um produto, não é mais uma prestação de serviço, e aí eu fiz esse faturamento fazendo uma retenção aqui de contribuição previdenciária, Senar e o JURAT. Eu vou demonstrar, eu acredito aqui com a alíquota incorreta, verdade? Porque eu acabei de alterar a natureza. Mas eu tenho que ter uma natureza específica para ele, só mudando a alíquota, e aqui ficaria com a alíquota correta. Isso é bem simples de demonstrar. Poderia ir no financeiro demonstrar. Acho que é interessante. Só um instante, por gentileza, a gente até já faz agora. Aqui eu teria uma natureza específica, tá? Para atividade rural. Acredito que a que esteja lá seja essa aqui. E nesse caso, se ela é específica para atividade rural, ela deveria ter aqui um percentual diferenciado. Não tenho certeza se é 2,5 nesse momento, mas é só para a gente ter a ideia ali do que deveria acontecer. Aqui, tá? Então, como eu disse, nada mudou, tá? É a configuração de INSS que já existe no sistema. Só a confirmação de quais são as alíquotas, tá? Isso muda. Se pessoa jurídica, se pessoa física, enfim. Mas aí tem aqui as alíquotas, né? Se muda quando você está aqui, tá na aquisição, né, de pessoa física e tal. Tem as alíquotas, então confirma, por favor, quais são as suas alíquotas e configura separadamente lá. O INSS, que sempre existiu, o JURAT, essa alíquota fica num parâmetro, tá? E no cenário essa alíquota fica no TES, tá? A gente pode abrir aqui e demonstrar a configuração do cenário. A gente tem a indicação do cálculo aqui e a gente tem a alíquota aqui. Tá? Tem essa alíquota aqui. Essa indicação de cálculo, tá? Ela foi criada recentemente e ela não está como obrigatória para o cálculo a correr. Por quê? Tá? É porque
Até então, a gente sempre teve o cálculo simplesmente por gerar duplicata e informar uma alíquota. Tá? Essa era a regra. E até hoje ele aplica essa regra. Só que surgiram situações muito específicas onde eu tinha que ter o cálculo sem ter uma duplicata. Tá? Isso, se não me engano, era num faturamento bem específico. E aí o recolhimento ocorria ali, configurando direto lá no faturamento para gerar uma guia na hora. Sem ser uma retenção, né? Mas como isso aconteceu, então a gente conseguiria, mesmo com duplicata igual a não, colocar aqui um cálculo igual assim e o cálculo ia acontecer. Tá? É para isso que esse campo aqui foi criado. Mesma coisa para o INSS. Esse campo aqui, ele não é obrigatório para que o cálculo ocorra. Ele foi criado para uma situação muito específica também, que é quando não tem duplicata, e mesmo assim tem que fazer o cálculo do INSS e fazer o recolhimento ali. Tá? Então, eu mesmo, né? Sem abater do título do meu cliente. Bom, eu vou demonstrar a nota que eu gerei, o complemento que a gente poderia colocar nela, lá no fiscal, e a gente vai mostrar na sequência no financeiro, rapidamente, e o extrator também, para a gente ver funcionando isso dentro do TAF. Aqui, documentos, poderia ser na entrada ou na saída, tá? Tanto faz. E a gente vincula um processo referenciado. Vou pegar essa aqui, que é uma das que eu emiti. E aqui tem um complementos. Aqui eu tenho processos referenciados. Essa telinha ela é a mesma desde que a gente criou o FD ICMS-IPI, tá? A gente praticamente não mudou ela. E aqui onde eu vinculo um processo, tá? Tenho que vincular aqui o meu item na nota e lá o cadastro do processo jurídico, tá? Então aqui eu tenho um processo que eu teria que vincular aqui. Eu não vou vincular no meu documento, que eu já transmiti, né? Já tenho ele como formato final, então não vou informar aqui. No título a gente tem um informado para fazer um teste. Apenas para conhecimento, esse cadastro fica aqui também em SPED, processos referenciados. Aqui a gente tem um exemplo. Tá? O que mudou nessa tela, até então a gente tinha algumas informações só como sem essa identificação de pai e filho, tá? Era só algumas informações relativas ao processo, bem básicas para os FDs antigos. E agora, por causa do REINF, a gente precisou criar o indicativo de suspensão, o código de tributo, que é o que indica ali que é contribuição, né, que tem que ir para o REINF, ou que é ICMS, enfim. Então a gente criou essa identificação do tributo e o indicativo de suspensão, que também, entre outros detalhes aqui de data e tudo mais, que o REINF pede e os outros FDs não pediam. Agora eu vou passar para a Karen, que vai finalizar o operacional ali do financeiro, do que teve de novidade, e na sequência a gente faz a extração e apuração no TAF. Até já. Oi, é a Karen novamente. Então, vamos falar um pouquinho do financeiro, né? Então, como eu falei, nós criamos o cadastro do complemento do imposto. Eu vou entrar aqui no nosso cadastro. Lembrando que, assim, esse complemento do imposto somente é válido para título avulso, tá? Quando o título é oriundo de nota, novamente eu ressalto que as informações devem estar lá na nota que o Caio acabou de explicar, tá bom? Então, a gente pensando na questão de aposentadoria especial, como vamos incluir uma aposentadoria especial para um título avulso, né? Vamos configurar aqui um complemento do imposto, no caso aqui eu configurei a aposentadoria de 15 anos. Ela seria o quê? O tipo de imposto atualmente é o INSS, mas depois vamos disponibilizar para o imposto de renda e para o PCC, tá? A ação, ela pode ser, deixa eu só entrar como alterar para poder mexer aqui. A ação, ela pode ser uma dedução, como um acréscimo, ou como apenas informativo. O que isso significa? Se uma vez eu escolhi a opção de acréscimo, eu vou ter uma ação de acréscimo em cima de algum valor ou em cima da base de cálculo do imposto,
tá? Vai depender do que eu selecionar aqui em aplicação. Então, se eu selecionei acréscimo em cima do valor, eu vou adicionar lá no meu complemento do meu título, quando eu informar esse complemento do imposto, eu vou informar um valor, e esse valor será acrescentado ao valor calculado do meu INSS. Carteira, essa regra pode ser aplicada a pagar, a carteira a receber, ou ambas. O cálculo pode ser por percentual, ou seja, eu vou informar esse percentual aqui, então, em cima do valor que eu digitar lá no complemento do título, ele vai aplicar esse percentual e fazer o cálculo para aplicar um acréscimo em cima do meu valor, do meu INSS, tá? Como também posso digitar diretamente um valor, e esse valor será acrescentado ao meu valor de INSS, tá? O tipo de ação. O tipo de ação aqui é importante classificar direitinho esse complemento para que essas informações vão corretamente para o REINF, no layout do REINF. Então, portanto, se eu quero que essa informação de 15 anos, de aposentadoria de 15 anos, esteja lá naquele bloquinho correto, lá do 2010, no 2020, no bloquinho lá de aposentadoria, é necessário que eu escolha o tipo de ação correto de 15 anos. Assim como se for um processo judicial, eu tenho que escolher aqui o processo judicial. Tá? No TDN, tenho aqui alguns exemplos de configuração de complemento. Deixa eu só procurar aqui. Ctrl F. Complemento. Complemento. Então, aqui nós temos o boletim do complemento do título, né? E aqui temos alguns exemplos de configuração do complemento do imposto versus título. Então, nós temos como configurar um complemento de dedução por despesa de material, por processo judicial, por depósito, por aposentadoria especial. Temos aqui a configuração, tá? Então, depois é só entrar no TDN para olhar como configurar esses complementos para o REINF. Tá? É uma dedução, né? Porque assim, o que diz o processo? Eu posso ter um processo judicial, administrativo, enfim, que me permite a suspensão da exigibilidade da retenção de INSS. Então, nesse caso, eu tenho uma dedução do meu valor calculado de INSS e será aplicado na inclusão do meu título. E essa informação deveria ser enviada para o REINF, então, portanto, eu vou configurar esse complemento aqui com tipo de ação de processo judicial. Tá? Então, aqui é dedução em cima do valor para ambas as carteiras. Eu vou informar diretamente o valor e não calcular um percentual, então eu vou colocar aqui por valor, tipo comprado do imposto, por exemplo, um título, né? Eu fiz aqui 2 títulos, então com aposentadoria e com complemento, rapidinho. Já deixei feita porque nosso tempo é muito curto. Aqui um título. E nesse título, aqui em ações relacionadas, em complemento do título, eu informei aqui o tipo de serviço, é uma informação a receber. Também aqui temos o complemento do tipo de repasse, tá? No caso, para a Associação Desportiva de Futebol. No complemento, nós temos aqui informação ele teve um processo judicial,
que eu cadastrei lá no complemento de imposto de processo, e deu processo a esse indicativo de suspensão. Então, eu informei que foi 1.100, por este motivo, o meu cálculo de INSS ele está zerado. Tá? Um outro título que nós temos, aposentadoria especial, onde eu vim aqui no complemento do título, informei um tipo de serviço, selecionei o complemento de imposto de aposentadoria e falei para ele o seguinte: esse título que eu incluí de 5.000, desses 5.000, todos os 5.000, ele foi realizado com aposentadoria especial. Eu poderia ser assim, como inteiro, né, como valor total, também poderia ser um valor parcial. Então, assim, desse título de 5.000, R$3.000 foram feitos sobre aposentadoria especial. Então, em cima disso, ele vai calcular o percentual que eu configurei lá no complemento de 4% e me achar esse valor. Como eu falei que é um acréscimo em cima, ele vai pegar esses R$200 e me adicionar no meu cálculo de INSS, dando no total de R$750. Tá? Então, gerou aqui o título de 750. Essa mesma tela, ela existe também para contas a receber. Porque no REINF nós temos tanto serviço prestado como serviços tomados, e assim como temos também os recursos repassados para a associação e recursos recebidos por uma associação. Então, contas a pagar e contas a receber. Não, esse aqui é o de nota. Esse título aqui é o título que o Caio gerou da nota. Se vocês verificarem, no complemento do título, você pode até verificar que não tem o complemento de imposto. Por quê? Porque aquele complemento de imposto é somente para título avulso. Tá? Deve ser, porque essas informações referentes à nota estão na nota, tá bom? Esse aqui. Então, aqui a gente vem aqui no complemento do título, ó, pode ver que como é um título avulso, a abinha do complemento do imposto do título já aparece. Então, eu incluí para esse título também uma aposentadoria especial e informei que desse meu título, parte dele, 3.000, foi feito sobre aposentadoria. Então, ele calculou um percentual de 4 acima de 3, que deu 120, e somou esse valor ao meu imposto de INSS, dando um total de 780, tá bom? Então, essas foram alterações do financeiro, tá? Lembrando que para essa segunda fase do REINF, nós vamos criar o complemento para o imposto de renda e para o PCC, né, o PIS, COFINS, CSL, tá? E uma vez que todas as informações estão imputadas no sistema, nós temos que extrair essa informação para o TAF, né? Existe uma documentação também aqui do TAF, é centralizadora do TAF, é só mudar aqui, de Proteus para TAF, onde mostra como configurar a integração com o Proteus, como fazer a apuração, como fazer o envio, o monitor de transmissão. Então, está tudo aqui nessa centralizadora do TAF, mas vamos fazer aqui no nosso sistema. Então, assim, existe lá o migrador, o extrator fiscal, que já era utilizado para as outras obrigações, né? O EFD, contribuições, o SPED, enfim, tudo isso já era utilizado. Então, o que a gente fez? Através desse mesmo extrator, nós colocamos a parte do financeiro para que sejam extraídos os títulos avulsos, tá? Além dos títulos oriundos de nota. Então, aqui é o extrator do fiscal, né? Nós incluímos aqui a parte do financeiro, onde nós selecionamos o filtro, no caso, quando a gente informar a data D, data T, né? Para qual tipo de seleção que será aplicado esse filtro, se será para a data de contabilização, que seria o underline MIS1, ou a data de emissão, que seria o underline emissão, tanto para títulos a receber como a pagar.
Tá? Então, essa foi a única alteração do financeiro em relação ao extrator. Eu vou passar a palavrinha para o Caio rapidinho, só para ele falar as melhorias que aconteceram nesse extrator fiscal, né? Porque para quem já utilizava, pode ver que ele mudou um pouquinho a carinha dele. Só um instante. Olá, gente, eu Caio novamente. São pequenos detalhes, tá? Mas é uma onda de melhorias que a gente tem feito e aos poucos a gente vai liberando algumas ainda que estão em desenvolvimento. Tá? Vou falar do que está pronto e do que já está liberado. A gente tem esse filtro aqui do filtro apenas Reinf. O intuito aqui é só para demonstrar, só para ficar claro, é diminuir ali os dados que estão indo para o TAF, tá? Levando apenas os movimentos do Reinf, ou seja, é para aquele que utiliza o TAF apenas para gerar o Reinf, tá? Se utiliza o TAF para outras obrigações também, aí não adianta, tá? É evidente que eu estou falando aqui de nota fiscal e título avulso. Então, eu estou falando de que poderia ser uma obrigação como o próprio Reinf, um FD-ICMS, a GIA, ou qualquer outra obrigação aí dentro do TAF, tá? Agora, uma obrigação, por exemplo, contábil, o ECF, por exemplo, tá? Ou o E-Social, eles não utilizam esses documentos, né? Então, isso não faz diferença, entende? Então, você pode colocar apenas Reinf e mesmo assim gerar o ECF, porque é outro extrator, é outra integração, uma integração apenas contábil, né? Ou pode também continuar gerando o E-Social, tá? Que a base das informações do E-Social vem do RH, e o detalhe que vem de documento, ele também se enquadra aqui nesse filtro Reinf, né, que é documento de entrada de produtor rural, pessoa física, se eu não me engano. Então, aqui a gente tem esse filtro com este objetivo, tá? Ele é o primeiro passo, na verdade. A gente sabe que ele tem algumas questões de performance que a gente está trabalhando, e aí de imediato a gente colocou aqui um filtro para facilitar ali a extração, tá? Então agora, além de que antes a gente tinha aqui só um filtro por espécie, por exemplo, a gente consegue aqui simplesmente colocar o filtro Reinf sim, e vocês vão identificar que conforme eu avançar, ele nem pergunta quais layouts, ele vai selecionar todos os layouts pertinentes ao Reinf, ele não vai ele vai fazer isso de forma automática, você não precisa mais selecionar, e aí ele vai já fazer a extração. Um detalhe que eu queria aqui explicar é o seguinte: esse formato aqui, fazendo a extração manual, ela, ok, pode ser utilizada, mas existem outras formas de fazer isso, tá? O que a gente indica? Primeiro, que esse processamento, como para quem tem muito movimento, ele inevitavelmente vai ser lento, porque a gente vai mandar todo a back-office para um outro sistema de uma vez. Então, a integração sugere que a gente tem que fazer isso pouco. Não primeiro todos os seus cadastros, né? Então, vai lá, seleciona sua layout de cadastro e faz essa carga para o TAF. Após isso, tá? Aí vai depender muito de como é o operacional de cada empresa, mas alguém que tem faturamento ali convencional todo dia, que não altera tanto os cadastros, ele poderia fazer de repente, uma configuração de schedule para fazer esse envio só das notas todo dia, ou de repente uma vez por semana, alguma coisa nesse sentido, tá? É o que a gente indica. A gente, no futuro aqui, vai ter, futuro próximo, algumas melhorias para que o sistema for mais realizado. Para que não seja necessário ele vir aqui nessa tela e fazer manualmente e esperar o tempo de processamento, tá? Então, é só esses detalhes que eu queria passar aqui. Esse formato que a gente está fazendo aqui manualmente pode ser feito, tá? Hoje, como tem esse filtro Reinf, ele não está tão demorado, geralmente não se tem tanto documento de serviço assim, não é um volume tão grande como de um varejo, como de um outro tipo de uma indústria, né, outro tipo de comercialização, portanto ele é muito mais rápido. No entanto, o objetivo é que a gente melhore aí a utilização dele para que isso seja feito parcialmente, tá, aos poucos, né, em parcelas, né, que você consiga ir mandando para o TAF seus documentos conforme vai emitindo, tá, aos poucos, seja esquedulado, seja online, tá, e aí um pouquinho mais para frente a gente vai apresentando aí essas novidades, sempre fica atento lá nessa página centralizadora que tem novidade, tá bom? Por enquanto, o que a gente tem que mostrar de novidade é isso, aquela opção de filtrar o Reinf. Eu vou
marcar aqui a filial que a gente fez o movimento e dar o avançar para fazer a geração. Selecionou duas, deixa eu voltar. Ele vai fazer a geração e eu vou passar aqui para a Karen novamente, que ela vai demonstrar ali a integração. Bom, aqui já mostrou aqui que já finalizou a extração, né? O que tiver verdinho foi o que teve informação para extrair e que foi enviado para a TAF ST1, que seria a tabela de integração com o TAF. Né? Nós podemos ver que, relacionado ao título, o layout do título é o T154, tá? Cadastro de recibos e faturas. Assim como para quem já está acostumado com essa tela de extrator, as notas fiscais vão no T013, tá bom? Então, uma vez a gente que realizar uma extração, pode ser tanto banco a banco como via TXT, né, essa extração, nós vamos lá no TAF e fazer a importação, o processamento desse arquivo, né. Lembrando que, assim, indo um pouquinho para o TAF, antes de fazer toda essa extração, temos que configurar o TAF, tá? Então, nós temos aqui o wizard de configuração do TAF, onde ele vai atualizar as autocontidas, vai fazer a ligação com o ADBC com o seu RP, para criar a TAF ST1 do seu RP. Já está atualizada, né? Então, no caso, se eu for fazer uma integração via DBC, então eu seleciono essa opção. Se eu for fazer via Web Service, no caso, seriam para outras marcas, como a DataSul, a RM, elas fazem via Web Service, ou via TXT, que aí a gente gera um arquivinho TXT lá no nosso extrator e depois vem aqui e importa. Tá? Então, aqui será a informação relacionada ao nosso RP, e aí clicava em processar configurações para ele criar essa ligação. Eu já tinha feito isso anteriormente, então já está tudo configurado. Então vai dar aqui o que ele fez com sucesso. Caso ocorra algum erro, ele estará apresentando aqui nessa telinha, tá bom? Bom, além disso, também tem a wizard de configuração do TSS, como nós estamos sem um certificado de testes, né, para esse ano, nós não vamos fazer a transmissão. Você configuraria o seu certificado de feira do REINF centralizada pela empresa, digamos, matriz, né, ela é uma entrega centralizadora, nós temos que informar qual filial seria essa filial centralizadora, tá? Então, aqui no complemento das informações do contribuinte, nós temos que marcar qual seria a filial matriz, que seria por ela que nós iríamos realizar toda a apuração e todo o envio. Eu defini aqui a matriz como matriz, essa filial MSP01. Então, nós podemos ver aqui, que aqui está checado a opção de matriz, né? Além disso, temos aqui também no TAF uma abinha chamada de REINF, rural ou se pertence ao programa de aquisição de alimentos. Tá? Tudo isso para que seja enviada essa informação para o REINF. Tá? Então, vamos aqui na integração e realizar o processo, onde ele vai pegar aquelas informações que geramos do extrator e trazer para dentro do TAF. Então, nós vamos selecionar aqui, transferir o registro da TAF ST1 para a TAF ST2 e o tipo de escopo fiscal contábil, tá? Temos o E-Social também, né, que é através também desse mesmo monitor. No caso do REINF, seriam as informações fiscais.
Finalizando, ele tem lá o gerenciador de integração, onde mostra como é que foi o status dessa importação. Nós vamos visualizar aqui. Então, nós temos aqui, ó, realizamos essa importação, temos aqui a legenda, se tivesse acontecido algum problema, estaria em vermelhinho. Os amarelinhos são registros que já existiam no TAF, foram alterados. Os verdes são os registros que foram incluídos com sucesso, e caso ocorra algum problema de integração, teria um flagzinho vermelho informando qual seria o problema. Tá? Então, a gente pode verificar aqui que os T154, ou seja, os títulos, eles vieram, eles foram integrados, assim como as notas, T013. Okay? Então, para a gente só confirmar aqui, em movimento sem INF, todos aqueles títulos que nós incluímos, eles estão aqui. Tá? Lembrando que, assim, inicialmente, para o extrator financeiro, nós somente vamos enviar os títulos com retenção de INSS. Tá? Na próxima fase, então, começaremos a enviar todos os títulos. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, nosso título que a gente incluiu no RCB, que ele era o tipo de serviço 18, e temos aqui uma aposentadoria especial de 3 mil, que calculou 120 de adicionada aposentadoria, era um valor de 6 mil, e calculando a aposentadoria de 660. Então, 660 mais 120 dava 780, tá? Assim como nós temos também, por exemplo, a questão de processo judicial. Quando nós temos processo judicial, aqui vai vir o processo que nós incluímos lá no complemento, tá? Isso relacionado ao título, à fatura avulsa, tá? Quando estamos falando de nota, nós temos que entrar aqui em documento de entrada, no documento de saída, e as informações de tipo de serviço, de processos judiciais, estarão aqui no cadastro da nota. Tá? Uma vez, então, a gente dando as informações aqui, vamos para a apuração, ou seja, a apuração ela vai pegar todas essas informações e consolidar. Essa aqui é o cadastro da nota. Né? Então, todas as informações estão aqui do produto, do tipo de serviço, estão aqui. Então, vamos voltar para a apuração. Vamos apurar o mês de janeiro, então 01/2019. Aqui podemos verificar que bolinha azul, ou bolinha verde, é que existe movimento nesse período, tá? Movimentações. Em relação às apurações, nós temos aqui a bolinha vermelha, que o evento ainda não foi apurado, que o evento foi parcialmente apurado, e a verdinha, evento totalmente apurado, tá ok? E também temos a legenda de transmissões, se o evento foi transmitido, foi autorizado ou deu algum problema de não transmissão, tá? Então, inicialmente, vamos apurar aqui, por exemplo, o R10, R1000 e o 1070. Tá? Porque, como até a Luciana falou, inicialmente, antes de enviar os movimentos, né, os eventos periódicos e os eventos não periódicos, é necessário enviar primeiramente para o REINF os eventos de tabela, que seriam os eventos R1000 e R1070. Opa! Ah, esse probleminha aqui era o probleminha que estava acontecendo na lib. Só um instantinho. Apuração dos eventos novamente. Bom, então aqui em visualizar logs, nós visualizamos aqui se houve algum problema na apuração, tá? E aí vamos, por exemplo, aqui pegar processar o R2010. Processou.
clicando aqui em visualizar log, temos aqui, se tiver alguma mensagem de erro, irá aparecer aqui no log. E vamos processar o R2020. Também processou. Se viemos aqui, também aparece realizado com sucesso ou não, tá? Então, assim, uma vez que a gente já apurou, se a gente vir aqui em visualizar a apuração, vai aparecer o que nós iremos enviar para o REINF. Então, aqui é exatamente daqui sairá o XML que será enviado, né, o consolidado das informações, tá bom? Então, uma vez que eu apurei, eu posso fazer, tanto por esta tela de apuração, como pelo monitor de transmissão, realizar a transmissão desse arquivo, desse XML que foi gerado na apuração. Como eu falei, como a gente está sem o certificado, teste, né, a TOTS está utilizando, e ainda não passou um de 2019, nós não vamos conseguir fazer a transmissão, mas só para simular aqui, por exemplo, eu vou querer emitir o R2010, então vou selecionar o R2010, transmitir ao governo um evento periódico, selecionar o registro e clicar em transmitir. Então, ele vai fazer toda a transmissão, e aí, no caso de ocorrência de erro, ele estará retornando aqui, e vamos aqui em monitor de transmissão, nós podemos pegar qual foi o erro que retornou. No caso de sucesso, irá receber um protocolo nesse registro. Estou mostrando aqui, ó. Então, quando está aqui retornado com inconsistência, se eu clicar em inconsistência, ele vai falar assim, a favor obter o dado certificado digital. Como eu falei, não estamos sem um certificado, né? Então, trouxe esse erro. Mas caso haja um sucesso na integração, você vai receber esse recibo, o número do recibo para esse registro, que ficará registrado aqui nas apurações, tá bom? Bom, então, nós estamos finalizando aqui a nossa apresentação relacionada ao INF. Como já deu o horário, nós não iremos conseguir responder ao vivo, né, as perguntas, as questões enviadas, mas como todas as apresentações, nós pegamos todas essas questões e publicamos na nossa página centralizadora, tá ok? Obrigada a todos pela presença de vocês e até o próximo webinar.